Se você não agir agora, sua empresa vai ser excluída do Simples Nacional. É isso mesmo, uma nova regra vai tirar milhares de empresários do Simples Nacional em 2026. E basta um único CNPJ ligado ao seu CPF com dívida para impactar em todas as suas empresas. Preste atenção nesse vídeo que isso pode acontecer com você. Meu nome é Alexandre, eu sou um dos contadores da Realizar e nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que vai acontecer com milhares de empresários no ano de 2026 e principalmente como você deve se organizar para não perder o Simples Nacional. Fica comigo até o final desse vídeo que vou te mostrar tudo e você pode se livrar de pagar muito imposto ano que vem. Imagine uma situação, você tem uma empresa extremamente estruturada, faturando bem, com colaboradores, contabilidade organizada, gestão financeira, uma empresa dentro do ponto de vista contábil e fiscal extremamente exemplar. Só que dentro do seu grupo de empresas, do seu leque de empresas, você tem uma empresa lá, um CNPJ que está com uma dívida, uma empresa que você praticamente esqueceu. E aquela empresa você não lembra mais. E essa empresa inofensiva, ela pode derrubar a sua operação. Ela pode excluir a sua principal empresa porque ela tem uma dívida, às vezes uma guia de uma taxa municipal que não foi paga e esquecida. Essa empresa, sendo excluída do Simples Nacional, ela pode excluir todas as suas empresas, todas as suas demais empresas, as empresas que estão no seu CPF podem ser excluídas do Simples Nacional juntamente com ela. Parece um exagero, mas é isso que está descrito na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 183 do ano de 2025 e entra em vigor agora em 2026. Sem maiores delongas, como que era a regra antiga ou a regra que vigora até 31/12 de 2025? Cada CNPJ é analisado de forma isolada, ou seja, se você tem um CNPJ com algum imposto não pago e você não tinha condições de pagar, você fala assim, poxa, fica complicado de eu pagar esse imposto. O que eu vou fazer? Eu vou abrir um novo CNPJ, aí eu continuo no Simples, e aí o que eu posso fazer? Eu vou tentar regularizar esse CNPJ e depois que tiver tudo regular, eu encerro essa empresa que estou usando atualmente e volto para a empresa. Ou eu simplesmente regularizei, fecho essa empresa e continuo com essa que eu já estou usando. Então você poderia mitigar esse problema de pagar mais imposto por ser excluído do Simples Nacional. Isso era muito comum. A partir de 26 não será mais possível, tá? Você podia errar em uma empresa sem levar a outra junto. Às vezes, né, já apareceu alguns casos em que o empresário ele tinha uma empresa que financeiramente era menos viável, né, que ele poderia correr mais risco, mas ele tinha uma outra empresa que ele falava assim, não, aqui essa empresa é extremamente rentável, então ele tinha dois CNPJs, né? Se ele tivesse um problema financeiro nessa daqui, ele poderia postergar o imposto ou deixar o imposto para pagar numa outra situação e paralelamente isso, a outra empresa ia estar financeiramente viável, sem nenhum problema tributário, sem nenhum risco de ser excluída do Simples Nacional. Ou seja, ele poderia separar os grupos, né, e trabalhando paralelamente, né? Hoje, já nessa regra atual, não vai ser mais possível atuar dessa forma, tá? E a sua empresa
principal, a empresa que está bonitinha, redondinha, com faturamento, ela vai correr um risco com uma empresa esquecida, né? Uma empresa que você abriu em 2002, né? Que você nem sabe o número, e essa empresa que você tem hoje pode correr o risco por uma empresa que está esquecida, tá? E se você for excluído do Simples, né? Automaticamente você migra de um regime tributário, você sai do Simples Nacional e vai para um regime um pouco mais complexo, que é o lucro real ou o lucro presumido, tá? Aí tem que fazer uma análise tributária para ver qual regime é mais viável para sua empresa, tá? Em muitos casos a carga tributária aumenta, e pode aumentar sim. Se você paga 6% de imposto no Simples Nacional, se você migrar para o lucro presumido, você pode pagar entre 14% a 16%, depende muito do município em que sua empresa está atuando, tá? Você tem um aumento dos encargos sociais. Isso daí é praticamente o INSS, porque no Simples Nacional, o INSS está dentro daquela guia do DAS, tá? Então ele faz parte ali do DAS, tá? Já em outros regimes tributários, você vai ter que pagar 20% sobre a folha de pagamento, tá? Então você já tem um aumento aí no custo com o pessoal na sua empresa, tá? E você passa a ter mais obrigações acessórias também, tá? Porque uma coisa é você pagar o imposto e a outra é você declarar o imposto devido, tá? Então você tem aumento nas declarações, mas você também tem aumento no pagar o imposto. Por quê? Porque fora do Simples Nacional, você não tem uma guia única para pagamento. Então você vai ter uma guia do PIS, uma guia do COFINS, uma guia da contribuição social, uma guia do imposto de renda retido na fonte. E se você for comércio, você vai ter o ICMS, e também, se você for um prestador de serviço, você vai ter o ISS da prefeitura. E também, com o aumento dessas demandas, você tem um aumento no custo com contabilidade, processamento de todas essas declarações e guias, tá? E isso vai impactar diretamente na competitividade do seu negócio, tá? Porque simplesmente você vai ter uma empresa mais cara e você tem que repassar isso no preço do seu produto ou do seu serviço. E antes de eu te mostrar o que exatamente você precisa fazer, deixe o seu like nesse vídeo para que mais empresários saibam e recebam esse alerta. Compartilhe com todo mundo que você conhece, porque sinceramente pouca gente está falando sobre esse assunto aqui, tá? Agora você pega um papel e uma caneta para você saber exatamente como você vai agir, tá? Você tem que agir com estratégia, tá? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, levante todos os seus CNPJs, faça uma busca. Você consegue fazer isso, uma simples busca também no Serasa. Se você fazer uma busca no Serasa, ele vai elencar todos os CNPJs ligados ao seu CPF. E aí, se você vê um CNPJ que você esqueceu que você tinha, você vai ter que buscar todos os débitos na Receita Federal, na Procuradoria Geral, nos estados, no estado que aquela empresa estava e no município também, tá? Então, busca uma certidão de todos esses entes federativos para ver se tem débitos, tá? Para facilitar, você também pode ir no cartório e buscar certidões desses CNPJs, porque muitas dívidas às vezes vão por protesto. Então, se você tem dívidas protestadas, você consegue achar nos cartórios, tá? Achou as dívidas? Pague à vista ou parcele tudo. Tudo. Tente parcelar ou pagar até 31/12, tá? De 2025, para você não ter impactos no ano seguinte, tá? E também elimine o conceito de empresa parada. Ah, aquela empresa está inativa, aquela empresa nem sei mais o que. Você vai ter que fazer a gestão dos seus CNPJs, tá? Você pode ter uma empresa sem movimento, mas ela tem que estar sendo acompanhada, tá? Você pode
conversar com o seu contador e falar, olha, eu tenho essa empresa, ela está parada, mas eu queria que você estivesse analisando ela anualmente para ver se tem algum débito, entregue as declarações de empresa inativa. Fazendo isso, você não vai ter nenhum problema, tá? Eu vou te dar um exemplo real de um cliente que atendemos aqui na Realizar, e ele tem uma empresa com um faturamento considerado e também tem muitos colaboradores. Ele está no Simples Nacional, a empresa dele é uma empresa, do ponto de vista fiscal, contábil, é uma empresa exemplar, tudo organizado, todos os impostos devidamente declarados e pagos, e ele quis fazer um levantamento das empresas. Como ele tem vários negócios, é comum, né, o empresário ter vários CNPJs, né? E a gente descobriu um CNPJ de 15 anos atrás, que ele abriu, e como ele abriu vários CNPJ naquela época, ele praticamente esqueceu desse CNPJ. E a gente, numa busca, a gente conseguiu identificar. Esse CNPJ estava inativo, mas existia declarações não entregues de alguns anos atrás. E se a gente não tivesse olhado para esse CNPJ, ele ia virar o ano de 2026, ele ia entrar em 2026 já com um problema seríssimo, por uma coisinha muito simples. É exatamente esse tipo de coisa que vai acontecer no ano que vem. Vai ser um tsunami de empresas sendo excluída do Simples Nacional. Se você agir agora, você vai poder evitar todos esses problemas. E se você precisar de orientação, ajuda em regularização em todos os seus CNPJs, conte com a Realizar Contabilidade. A gente tem uma equipe que vai poder te ajudar em todas as regularizações, tá? E não é só regularizar os CNPJs. Se você tem uma empresa que está atuando, mas você não tem gestão financeira, você vai precisar dos serviços da Realizar. Conte com a gente e até o próximo vídeo.